eu cheguei à conclusão que nós somos escravos de estereótipos. Por que eu falo isso? Porque somos. É impressionante quanto a gente se guia por estereótipos e por como é que eu posso explicar? Estereótipos eu esqueci a palavra. Preconceitos, né? Preconceitos. Porque, olha meu lacinho, que bonitinho. Por quê? Porque a gente nasce inserido em culturas, em religiões, em épocas. Embora tudo esteja mudando, os padrões continuam, né? É muita loucura porque, claro que tem coisas que mudam, o contexto muda, algumas coisas mudam, não necessariamente para melhor, mas mudam. E as coisas estão acontecendo o tempo todo, tem um monte de coisa acontecendo ao nosso redor, sem a gente saber. Mas o que eu quero dizer é que nós vivemos cercados de estereótipos. A gente cresce, a gente nasce e nossa família, nossa escola, tudo é cheio de estereótipos. A gente vai pra escola, aí já começa, né? Tem aquela menina da igreja, tem aquela outra não sei da onde. E o pior é que assim, acaba que o comportamento das pessoas se encaixa com os estereótipos, né? E aí a gente vê o quão forte é a programação mental, né? O quão forte a gente se torna o que falaram pra gente, o quanto que a gente é programado mesmo, desde criança. Né? Pelos nossos pais, pela família e o conflito todo que a gente vive devido a isso. E aí, é interessante porque, embora o comportamento se associe ao estereótipo, porque afinal a gente associa essas coisas e acaba acreditando que aquilo é verdade e se comportando conforme o estereótipo, não é verdade que isso seja autêntico, genuíno, é fabricado. É fabricado. Né? É forjado, não é algo genuíno. Né? E as coisas vão mudando, os conceitos vão mudando, o que é legal, ainda bem, né? Mas como a gente acaba se tornando ou tendo esses estereótipos em mente, fica muito difícil depois, quando a gente acaba, o nosso processo de mudança acaba se tornando muito sofrido e dolorido. Porque, por exemplo, meu processo, eu mudei muito de visão ao longo da minha vida. E vou mudar mais pra frente, óbvio. Mas o fato da gente estar sempre mudando faz com que, pelo menos no pensamento, né? Pode ser que a gente não tenha coragem de agir. Mas a cabeça mudou em alguns aspectos. Mas acontece também da gente acabar tendo um choque de realidade e acabar sofrendo. E tendo muita resistência, né? Eu já falei em uns vídeos aqui no meu canal que esse papo de ser racional, blá blá blá, isso não existe.
Porque nós somos racionais e emocionais, nós somos as duas coisas, a gente tem que usar os dois estão interligados. Não tem como você só pensar e só ser racional e não sentir, ou sentir uma coisa e pensar outra. Não existe. Você pode estar com um pensamento distorcido, um sentimento equivocado a respeito de um assunto, mas os dois estão interligados. E aí entra o estereótipo que eu falo, né? Porque a gente é ensinado que eu mesma, hoje, eu acordei e meditei, agora já almocei, e hoje de manhã eu acordei e meditei e eu fiquei pensando, caramba, eu tava meio triste ontem, porque eu tô nesses dias femininos aí, e eu sempre acabo ficando bem mais sensível, né? Eu já sou uma pessoa sensível, eu fico mais ainda. Eu já sou mulher, que já me torna mais sensível do que os homens. Porque nós mulheres somos mais do que os homens. Fato. Aí fica nesses dias, aí fica mais. Eu já sou uma pessoa extremamente sensível, aí fica muito sensível. E aí eu tava muito reflexiva. E fiquei bem encolhida assim ontem. E aí eu fiquei um pouco triste, né? E eu tenho o hábito de revisar as minhas crenças. Eu escrevo bastante. Eu tenho vários cadernos, né? Eu escrevo coisas diferentes nos meus cadernos, porque eu tenho vários projetos diferentes. Mas eu tenho vários cadernos que eu gosto de escrever. Quando eu escrevo, fica mais organizado, assim. É como se eu conseguisse colocar pra fora um pouco dessa carga emocional e dos meus pensamentos. E aí eu consigo ter mais clareza e tenho mais facilidade de transmutar minhas emoções, minhas crenças. E aí eu pensei assim, eu tava escrevendo, né, algumas crenças, e eu percebi que muitas delas eu não acreditava, era porque eu tava muito sensível mesmo. Mas isso me fez ver o quão... Hoje de manhã eu fiz isso, né? Isso me fez ver o quão a gente realmente... Porque eu percebi que tinha algumas coisas... Eu tava me sentindo muito travada, porque eu tava com alguns projetos. Então, assim, a ideia vem na minha cabeça, me dá muita vontade. Nossa, eu vou começar a escrever, vou começar a... Eu gosto de fazer isso. De arquitetar todo, né, o plano que eu tenho, o que eu quero, o que eu preciso fazer. Aí as coisas vão fluindo assim na minha cabeça. Eu gosto de escrever, eu tenho uma parede de post-it onde eu organizo minhas ideias. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, olha que interessante. Eu tava querendo... Só de eu pensar em certos projetos me pareciam muito... Porque assim, quando você vai resolver algo, não é simplesmente você pega e resolve. Sempre tem emoções, lembranças. Então, se você vai limpar, tá, seu copo sujo, lá no fundo, no seu subconsciente, no seu inconsciente, você vai jogar uma água limpa para limpar, ele não vai limpar de uma vez. Você entende? Aquela sujeira vai emergir primeiro, para você resolver coisa por coisa. Então, quando você vai tocar num assunto delicado, num trauma, numa lembrança, numa crença distorcida que tem uma emoção errada ali, não é simplesmente você vai lá e faz isso. Você tem que tratar aquela emoção, você tem que ressignificar. É daí que vem esse termo ressignificar. É isso que significa ressignificar. Então você precisa ressignificar. Nossa, meu cabelo tá muito engraçado. Olha que eu tô calva. Ele tá engraçado, ele tá inchado. Ó, ele tá tipo... Ó, ele tá engraçado. Deixa eu jogar ele pro ladinho aqui pra dar uma... Pior que eu tô calma mesmo, bicho. Qualquer canto que eu arrumo, ele fica assim. Mas enfim. E aí, ele fica assim, né? Realmente... Ele não, né? Eu tô misturando aqui as coisas que eu tô falando. Então, de fato, a gente acaba ficando numa... Deixa eu me organizar de novo aqui, que eu já me perdi. Essas coisas vêm à tona. Então eu vejo pessoas fazendo Ho'oponopono, ou mesmo terapia. Tem várias técnicas diferentes para você curar seus traumas.
e reprogramar seu subconsciente. Eu não tô aqui pra criticar nenhuma, né? Cada um que busque a sua. De qualquer forma, vai do nosso empenho, vai da nossa dedicação. Vai sim. E a gente tem que buscar mesmo. Não tem nada de errado você precisar de ajuda pra isso, né? Absolutamente. Nós estamos aqui pra compartilhar mesmo, né? O sentido da vida é evoluir e dividir, né? A gente não dividir, mas trocar, né? Esse é o objetivo da vida. Só que tem uma coisa que eu percebi, é que eu tinha muitos preconceitos enraizados. Hoje de manhã eu fiz isso, eu ressignifiquei algumas coisas, porque eu tinha muitos preconceitos enraizados. Então, assim, eu tinha coisas que eu gostava que eu tinha vergonha. Que eu queria fazer, por exemplo, eu gosto muito de dançar. Muito mesmo. Tanto quanto cantar, né? Todo mundo fala que eu canto bem, mas é porque eu canto mais do que danço. Mas eu adoro dançar. E eu tenho interesse em aprender danças muito diferentes. Eu gosto muito de hip hop, mas ao mesmo tempo eu também gosto de balé. Eu sou louca pra aprender a dançar do ventre. Então, assim, são coisas totalmente diferentes umas das outras. E o estereótipo que a gente é colocado numa caixa e a gente acredita nesses estereótipos, que às vezes a gente quer fazer coisas opostas, ou o meu caso que eu gosto de misturar as coisas. E a gente não pode, a gente fica numa resistência, ou você pode ser um, ou pode ser outro, não pode ser os dois. As duas coisas não podem coexistir. Se você gosta de X, você tem que ser totalmente X, 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 X. Se você gosta de Y, totalmente Y. Você não pode gostar de duas coisas que aparentemente e não necessariamente são opostas. É ou não é? E aí eu percebi que o fato de eu ter vergonha dessas coisas, obviamente, me fazia sentir vergonha. Então eu não conseguia. Isso veio de trauma, veio de besteira que eu ouvi das pessoas, veio de coisas, enfim, veio de um monte de questões, né, de situações que eu vivi onde eu me senti humilhada e rejeitada porque eu falei de alguma coisa que eu gostava e alguém que era importante. Por exemplo, eu tive uma situação uma vez que eu fiz aula de música quando eu era mais nova. E eu nem me lembro. Enfim, eu lembro de eu ter comentado da Vanessa Camargo, né? Que eu gosto dela. Acho ela muito talentosa e muito expressiva. Ela é muito... Ela é bem parecida comigo nesse sentido, bem... ela tem uma interpretação muito boa e tal. Inclusive, acho ela muito injustiçada, né? O pessoal mais fala da vida dela do que do talento dela. Como se isso mudasse o talento dela, mas enfim. Né? E aí ela estava lá, e eu comentei alguma coisa assim, e os professores lá da minha escola, que eles eram donos, né, da escola, eles eram muito roqueiros, assim. Principalmente o professor, né? Eles eram casados, eram um casal. E eles eram muito roqueiros, e assim, cara... Eles zombavam disso, sabe? Eles achavam pop algo genérico. Só que assim, cara, toda música é um produto. E sempre foi, na verdade. O pessoal vem com esse papo, ai, porque a música clássica, tudo sempre foi produto, sempre. As pessoas vendiam livros. As pessoas iam ao teatro, você tinha que pagar para entrar no teatro. A arte era paga, assim como é hoje. Não tem nada de errado nisso. É só um falso moralismo, não porque a arte... Então vai morar na rua, entendeu? Vai virar mendigo. Vamos parar de hipocrisia, entendeu? Eu não tenho paciência pra isso. Mas aí as pessoas vêm com esse papinho furado aí, de frustrado, que não conseguiu nada na vida. E aí, quando vê alguém conseguindo, critica. E eu fiquei assim, caramba, né? Tem cantores e tal... Você pode até não gostar da música da pessoa, mas você tem que reconhecer, ela é uma boa cantora. Eu que conheço um pouco de voz, pelo menos de canto popular, né? Canto... popular, né?
as coisas mais básicas que a maioria das cantoras atuais, né, cantam, do pop em geral. Eu fiquei assim, mas ela é excelente. O que as pessoas estão... Ah, mas é porque ela não tem talento, ela só fez carreira... Então as pessoas começam a criar narrativas por causa dos estereótipos que elas têm. Aí às vezes tem uma cantora do gênero que a pessoa gosta. Porque tem toda uma cultura, entende? Tem toda uma cultura, porque... Por exemplo, outra situação que eu vivi. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, o metal com certeza foi o gênero que mais me marcou na vida. Porque meu irmão mais velho era bem roqueiro na época. E quando eu vi o Iron Maiden, eu fiquei assim... Quando eu vi o Bruce Dickinson, inclusive, ele me influenciou muito. Abrindo, que eu canto com a boca bem aberta igual ele. Eu tenho muitas características parecidas com ele, inclusive. Ele abrindo aquela boca, aquela coisa, eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, isso é incrível, eu achei incrível. Aí entra o que eu falo, né? Aí vem o roqueiro, não tô falando que são todos, tá, gente? Mas assim, aí vem aquele roqueiro metido a superior. Não, porque eu sou, como é que é? É tudo comércio, é tudo... Cara, você tá usando uma blusa de uma banda. Você fez a blusa, você comprou em algum lugar, tudo é comércio. É a mesma coisa. Você só tá criticando porque não é o que você gosta. E por não ser o que você gosta, você acha que é inferior. Entende? E aí, assim... Eu gosto tanto de coisas bem radicais e agressivas e masculinas, como eu gosto bastante de coisas mais infantis ou femininas e delicadas. Eu gosto de várias coisas diferentes. E eu fiquei, mas é uma bagunça muito grande e as pessoas não vão me entender. Eu vou me passar por uma pessoa sem personalidade, porque eu gosto de coisas variadas. E aí eu fiquei assim, caramba, como que eu posso... Eu fiquei me sentindo uma impostora, sabe? Como se eu tivesse que... Como se eu não pudesse ser quem eu queria. Não que os meus gostos são quem eu sou, mas assim... Eu não pudesse expressar as coisas que eu gosto, porque ia soar forçado. E as pessoas iam achar estranho. Justamente porque elas têm esses estereótipos na cabeça. E eu lembro que uma vez, na escola... Eu tinha combinado com meus amigos, né? Eu não me lembro agora o que era. A gente combinou de levar CD, né? CDs de cantores, coisas que a gente gostava. E os 2 CDs que eu mais gostava era um do Slipknot e um do Ruge. Rosa, cheio de brilho. E eu adoro aquele CD do Ruge, cara. Meu Deus do céu. E aí, pra mim, ele é perfeito. Nossa, a qualidade daquele CD, da produção... Cara, lindo, 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 lindo. E aí eu levei os 2 CDs. E eu lembro que todo mundo ficou assim, ué, como assim? Eu fiquei, Mas você gosta dessa... Já tem vários estereótipos, né? Era coisa do demônio, o Slipknot. Era coisa do mal, era isso, era aquilo. Aí quando era o Ruge, mas isso aqui é coisa de patricinha, de não sei o que lá. E eu fiquei assim, pra mim os 2 são legais. Eu gosto dos 2. Por que eu não posso gostar dos 2? Aí eu fiquei chateada. E desde então eu comecei a ficar muito reprimida. E na verdade eu acabei não vivendo nada. Eu me reprimi pra tudo, né? Porque eu não queria nem ser totalmente radical e roqueira mas eu também não... E mais molecona, né? Que eu sou. Que eu tenho esse lado mais molecona. Mas eu também tenho o meu lado fofinha. E aí eu fiquei... Eu mesma não me entendi. Eu pensava, eu sou um ou sou outro? E eu não conseguia nem me entregar para o que eu gostava. Nem pra... Enfim, foi uma confusão, foi um sofrimento tão grande. Porque para as pessoas, ou é X ou é Y. Ou é direita ou é esquerda. Eu vou falar, por exemplo, sobre o machismo. A gente vive num mundo machista, ponto. Há milênios. É um fato isso daí. Isso quer dizer que a vida para os homens são flores? Claro que não. Para todo mundo tá sofrendo. O machismo não é bom nem para o homem nem para a mulher. É um desequilíbrio. Deixa eu olhar para cá, né? Porque
É estranho, né? Porque o certo é olhar pra cá. É um desequilíbrio. Só que o que acontece? O fato de eu admitir que existe machismo não quer dizer que eu sou feminista. Mas se eu falar isso, vão me colocar no rótulo de feministas. Tantas feministas vão querer me puxar pro lado dela. Você é feminista, você defende... Não sou. Constatar o óbvio não me obriga a defender uma bandeira. Aí vem os outros. Ah, tá vendo? Já começou com o feminismo. Mas é fato. É fato. Que a gente vive numa sociedade machista há muito tempo. E não é só as mulheres que estão sofrendo. Todo mundo tá sofrendo com isso. Todo mundo tá sofrendo com isso. Então, o que acontece? Eu fiquei pensando. É incrível o quanto que os estereótipos matam a gente. Porque às vezes a gente acredita nisso. A gente acredita que a gente é esses estereótipos. E às vezes a gente se força a ser aquele estereótipo. Ou se priva de ter elementos de outros estereótipos. Né? Então, por exemplo, você não pode... Ó, um estereótipo. Eu tenho 30 anos. Eu fiz 30 anos esse ano. Né? Eu sou uma mulher pequena. Eu tenho 1,53 m. E eu sou magra, né? Dá pra ver que eu sou uma magrinha. Sou magrinha, ó, minha perna. Perna fininha, ó. Eu sou magrinha. E eu já tenho essa aparência mais jovial mesmo. E isso faz com que a maioria das pessoas acabem me tratando inconscientemente de forma mais jovial. Não que eu esteja com raiva delas ou algo assim. Só que eu ficava tão grilada com isso que eu achava que tinha algum problema comigo. Que eu precisava passar uma imagem mais madura, mais forte, mais firme, etc, etc. E acabou que eu me privei, porque eu gosto de tênis. Eu adoro skate. Eu comprei um skate, eu tentei algumas vezes andar de skate e eu larguei pra lá. Porque eu fiquei pensando, cara, eu tenho 30 anos, isso não é coisa de adulto. As pessoas não vão me levar a sério. Minha roupa, eu fico muito jovial com essas roupas que eu uso, né? E aí eu fiquei pensando, eu tenho que ter uma aparência mais madura, mais adulta e blá 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 blá. E eu fiquei cansada disso. Porque as pessoas estão deixando de viver. A maioria das pessoas não vive, só sobrevive. Isso é foda. A maioria das pessoas não se permitem. Eu passei por isso, né? Cara, mas que besteira, por causa de uma xuxinha, uma presilha, sim. Eu cheguei ao ponto de me privar tanto, tanto, tanto. Eu sentia tanta culpa, eu me sentia tão errada. Eu não conseguia entender os meus gostos, porque, se eu sou... Eu já tenho 30 anos, não era mais pra mim gostar disso, só quem gosta disso é criança. E, por exemplo, eu tô com a minha massinha aqui, né? Não vou mostrar a marca. Quem gosta disso é criança. Adulto tem que trabalhar e ser ranzinza. E eu fico, cara, que bosta. Que merda, que saco. Isso é ser adulto, é ser amargurado, não ter sonho. Cara, isso é um saco do caralho. E as pessoas estão amarguradas e travadas e infelizes. Elas não vivem. Colocaram estereótipos nelas e elas vestiram esses estereótipos e elas estão aí, sofrendo, tentando se encaixar em algo que pra elas não faz sentido. Cara, isso é muito triste, isso me trouxe muito sofrimento. Isso não é bobagem,
né? Ah, você é branquinha, você tem o cabelo liso. Você nunca sofreu. Ah, é? Aham, abraça. Com certeza. Nunca sofri. Gente branca não sofre. Gente rica não sofre. O estereótipo é tão forte que ele vence a realidade. É bizarro isso. Isso é bizarro. Ah, mas se você gosta de rosa, por exemplo, minha cor preferida é marrom. Minha cor preferida é marrom. Marrom, na verdade, é uma cor feminina, né? Marrom, preto é feminino. Cores escuras são femininas, né? No geral. E o marrom, ele é feminino, né? Mas vamos colocar assim que é uma cor mais rústica. Eu não diria rústica. Eu não acho marrom rústico. Eu acho marrom sofisticado. Mas depende da aplicação. Mas enfim, é uma cor, sei lá. É uma cor, certo? E aí, eu gosto de rosa também. Aquele pink bem fortão. Na verdade, eu gosto de todas as cores, mas eu gosto bastante de rosa. Aquele pink bem forte. Só que eu não acho o rosa fofo. Eu acho o rosa forte, intenso. Ele traz também uma infantilidade, mas no bom sentido. Sabe aquela ingenuidade, aquela coisa de criança? E aí, eu não posso gostar de duas coisas assim. Porque eu tenho que ser adulta e madura. Porque o marrom traz essa madureza, né? É uma cor sofisticada, é uma cor... Até na bruxaria, se você... Porque eu estudo bruxaria. Se você estudar as cores, né? O que elas representam, etc. Porque isso não é besteira, porque o marketing das marcas, das coisas é todo pensado. As cores, elas exercem um papel muito importante, porque a frequência delas, né? E a associação que a gente faz no nosso subconsciente altera o nosso estado emocional, motiva a gente, né? Por que muitas empresas de fast food usam vermelho, amarelo? Porque são cores intensas, são cores que o vermelho ele ativa essa energia sexual também, mas eu não vou falar disso, porque não é puramente, não é tão simples assim, mas ativa essa ânsia de ir lá e pegar e fazer, né? Ela ativa essa, enfim, vocês entenderam, esse fogo, né? Ela ativa, o vermelho ele ativa a fome, ele ativa a vontade, então eles usam, né? E, enfim, as cores elas têm toda uma influência, né? Então eu não posso gostar de cores tão diferentes que significam coisas tão diferentes. Eu tenho que gostar de uma coisa só. Eu tenho que ser uma coisa só. Mulher decente é mulher que é casada, que fica em casa. Eu casei na igreja, eu esperei casar pra transar e eu tive um casamento horrível. Horrível. Eu quase morri de depressão naquele casamento. Então, assim, são regras e estereótipos que não condizem com a realidade. Não condizem. Então a gente fica vivendo, tentando se encaixar em papéis que não cabem. Por exemplo, aí eu sou branca, eu gosto de rap, eu gosto, e eu não gosto só de ouvir. Eu sou cantora, eu tenho vontade de compor música, de compor rap, mas não pode, porque você é branca e você tá imitando os negros. Então, cara, isso é um saco tão grande, porque pra que isso? Isso vai levar a gente pra onde? Ah, apropriação cultural, caralho, a 4, tá? E isso vai mudar o quê, porra? Isso vai melhorar a humanidade? Ah, porque os negros morreram, eu sei, mas muitos brancos morreram também. E eu não tenho nada a ver com isso, quer dizer, a gente tem, né? Porque a gente reencarna, mas a gente fez as merdas lá nas outras vidas, mas cara, você ficar chateada por causa de se eu fizer uma trança porque é de negro, isso
O que que isso vai mudar do que aconteceu na história dos negros e o que que você tá querendo reivindicar com isso? Entende? Não faz sentido. É uma regressão isso daí. É um regresso. Não tem evolução nenhuma nisso. As pessoas só ficam cada vez mais divididas. E a gente tá em 2026, século 21, e as coisas continuam a mesma bosta. Não tô falando que a vida não é maravilhosa, ela é maravilhosa. E tem coisas maravilhosas. Tudo depende da sua perspectiva das coisas. Mas olha que merda, velho, que saco. Olha que saco, a gente não pode. Não pode. Até hoje tem pessoas extremamente radicais, como eu fui, que você tem que casar virgem, mesmo eu tendo sido abusada no sentido zero, né? Aí você tem que casar virgem porque é pecado, porque Deus não gosta, seja lá o que for. Aí você vive um casamento de merda, você não pode separar, porque você fez uma promessa pra Deus e já era, senão você vai pro inferno e é isso. E do outro lado tem aquela galera que você tá me desrespeitando porque eu fiquei ofendida porque você usou um batom que só os negros podem usar, que só os brancos, que só fulano da classe social X pode usar. Ah, mas, meu, é sério isso? Que merda. Tem alguém revoltado assim, que nem eu. Tipo, pra quê? Qual que é a intenção de verdade por trás? Entende? Eu tenho vontade de experimentar muitas coisas de muitas culturas. Músicas, danças, tantas coisas legais. Só que é tanta panelinha, é tanta militância. E eu não falo militância só dos esquerdistas, não. Eu falo dos conservadores, porque vocês fazem militância também. Não sei se vocês sabem, tá? Isso é militância também. Então, no final das contas, quem tá certo? Ninguém. Ninguém. Que evolução a gente tá tendo? Nós estamos nos tornando seres humanos melhores? Porque se a pessoa ficou ofendida com uma trança, cara. Ah, eu tenho um gatilho. Então você tem que curar esse gatilho aí. O mundo não tem que se dobrar a você, não. O seu gatilho é seu. Eu não tenho nada a ver com isso, não. E eu não fiz uma trança pra te ofender, não. Se toca. Cara, é ridículo. É ridículo. Isso fez eu ficar com medo de viver. Sério. Porque tudo é ofensa. Mas essas pessoas ofendem. Mas aí não é ofensa. É bizarro, mas enfim. E aí a gente vai parar onde? Com isso. Bom, essa é a minha reflexão do dia. Até a próxima.